me Olá, ouvindo? bom dia. Bom dia, bom dia. Assim, então o senhor agora vai falar sobre, desculpa, estou meio perdido, vamos lá. O desafio de desenvolver vacinas contra a Covid-19 em países em desenvolvimento, né? Então, pode começar, quando o senhor estiver pronto. Tá bom, muito obrigado. Obrigado pelo convite, a oportunidade de apresentar hoje. Então, eu vou... Eu nem apresentei o senhor pode se apresentar, por favor, porque é novidade para mim, desculpa. Desculpa. Ótimo. Bom, eu sou Sotiris Missailidis, sou vice-diretor de desenvolvimento tecnológico em Biomanguinhos, uma instituição da Fiocruz, um instituto da Fiocruz, que é focado no desenvolvimento e na produção de imunobiológicos, diagnósticos, vacinas e biofármacos. Sou biólogo, tinha uma carreira de 20 anos na Inglaterra, antes como professor, depois na indústria, antes de vir para o Brasil em 2011, aonde uns anos depois eu assumi o desenvolvimento tecnológico de Biomanguinhos. Então, a gente está trabalhando no desenvolvimento de vacinas por muitos anos e não foi diferente no caso de Covid-19. Posso dividir minha tela? Por favor. Sim. Então, Biomanguinhos faz parte da Fiocruz, que é provavelmente a maior instituição de saúde pública no mundo e é diretamente linkado ao Ministério de Saúde, junto com outras autarquias, como a Anvisa, por exemplo, e empresas públicas. E tem uma presença nacional em vários estados, 11 estados, com 16 unidades e 4 escritórios. E atua em todas as partes do sistema de inovação, de pesquisa básica, inovação, produção, controle de qualidade, atenção à saúde e educação. Então, a gente tenta cumprir um pouco todo o espectro. E Biomanguinhos é mais focado no desenvolvimento e na produção de imunobiológicos, com mais ou menos 2.000 colaboradores hoje em dia, e a gente trabalha com inovação no desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia e alianças estratégicas e gestão de propriedade intelectual. E também em todos os aspectos da pesquisa aplicada, a gente não faz pesquisa básica, mas a gente pega a pesquisa aplicada, prova de conceito, desenvolvimento experimental, ensaios clínicos, escalonamento, ensaios preclínicos, desculpa, escalonamento, estudos clínicos, até o registro junto à Anvisa, produção industrial e depois acompanhamento pós-comercialização, farmacovigilância e estudos clínicos pós-comercialização também. E atualmente temos os 29 projetos, metade deles são transferência de tecnologia e outra metade são projetos de desenvolvimento original interno. E isso está apoiado por um sistema de laboratórios, 10 laboratórios, e muitas parcerias externas. E várias plataformas de tecnologia, seja para células eucariotas, seja para vírus, bactéria, sequenciamento, produção de anticorpos monoclonais, também biossegurança. A gente tem nosso NIT, que nos apoia para a submissão de patentes e fazer acordos com outras empresas parceiras no desenvolvimento desses produtos.
Um pouco em termos de cadeia de desenvolvimento, a gente tem, na primeira etapa, a prova de mecanismo e a prova de conceito, que são etapas de baixo conhecimento, mas de alto risco. Muitas moléculas começam e muito poucas avançam nesse caminho. Também é uma etapa mais barata no desenvolvimento. Temos o desenvolvimento experimental e depois o estudo clínico até o registro, onde temos alto conhecimento, alto custo e baixo risco. O risco, andando nos estudos clínicos, fica baixando e o gasto também fica aumentando, bem como o conhecimento. E em cada uma dessas etapas, tem os requisitos e os outputs. Na prova do mecanismo, a gente aprende sobre o perfil do produto, o plano do estudo, as requisições de ensaios, relatórios de caracterização do alvo. Aí a gente passa na prova de princípio, onde a gente estuda a eficácia do produto, a segurança, prováveis contas de administração, o desenvolvimento experimental, e depois os estudos clínicos, a fase 1, fase 2, fase 3, até o registro. Biomanguinhos é uma instituição que atuou sempre durante as pandemias. Então, começou com a epidemia de meningite, epidemias e pandemia. Pandemias a gente não tem tantas, infelizmente, mas a gente tem a epidemia de meningite em 1976, aonde Biomanguinhos foi fundado para fornecer a vacina meningocócica, A e C. Em 82 tinha o primeiro caso de AIDS, aí a gente produziu kits de diagnóstico para HIV. Depois pólio, surtos de febre amarela, vários. Vou mostrar um pouco sobre febre amarela, em termos de desenvolvimento de vacinas. A gente teve outro surto de febre amarela em 2017, onde a gente entregou 95 milhões de doses, 98, a gente deu mais 120 milhões de doses de febre amarela. 2019, surto de sarampo e a gente entra na pandemia. E nada disso acontece sem parcerias. Então, até mesmo na Covid, como vou mostrar, tanto Biomanguinhos quanto a maioria das empresas, aonde chegamos nas vacinas que temos no mercado, são resultado de parcerias de instituições. E um exemplo das nossas parcerias ao longo do tempo está nesse slide. Agora, as vacinas começaram muito tempo atrás. Aqui a primeira vacina, 1796, Edward Jenner. E a vacina de febre amarela começou em 1937 e precisou pouco tempo, no mesmo ano, na verdade, a cepa veio no Brasil. 2 anos depois era melhorada a vacina e teve grandes estudos clínicos no país, mas somente quase 40 anos depois a vacina começou a ser produzida por Biomanguinhos, que continua hoje ser o maior produtor de vacina de febre amarela no mundo. E é uma vacina que está sendo utilizada por muitos anos. É uma vacina considerada eficaz, segura, com soroconversão de 95%, e que ainda está sendo estudada, mesmo que começou em 37, a gente começou a produção em 76, e ainda hoje a gente tem, eu coloquei aqui uns exemplos, isso é um artigo de 2009, 2010, a gente está estudando
a influência genética na resposta vacinal, estudos ou casos graves, se tem relacionamento com a genética do paciente. Então, 70 anos depois, ainda tem estudos para entender essa vacina. Mesmo assim, a gente hoje, no Covid, temos vacinas que chegaram lá em menos de 2 anos. E eu vou mostrar um pouco o porquê ou como isso aconteceu. Em termos de vacinas de febre amarela, a gente teve, até agora, exportamos em 75 países e mais de 10 milhões de doses somente nos últimos 5 anos. O outro desafio era o Zika. A gente teve uma epidemia de Zika em 2015 e a gente começou no mesmo processo. Que tipo de vacina? Vai ser uma vacina atenuada, uma vacina inativada, que é combinada, que é combinante, de sabunidade. Qual seria mais seguro? Ou o caso do Zika era mais crítico para mulheres grávidas também, por causa da microcefalia. Então, a gente começou com 4 potenciais vacinas. Uma era interna totalmente, uma era a colaboração com a Protein Science, a outra era a colaboração com outro instituto da Fiocruz e uma com a Universidade de Texas. E a gente teve resultados, a gente produz o vírus, a gente testou até primatas não humanos, com resultados promissores, mas até hoje não tem uma vacina de Zika no mercado. E a gente está vendo como melhorar essa vacina. Ainda a gente está trabalhando nisso, mas existem problemas, o porquê não chegou e porquê não está avançando tão rápido, nem mesmo agora. Então, a gente chegou no Covid-19, onde a gente viu que vacinas podem ser efetivamente desenvolvidas, registradas e produzidas em tempo reduzido. A gente tem como reduzir o tempo de desenvolvimento, manipular grandes volumes de dados, uma velocidade na geração de conhecimento alta e redes de colaboração que eram cruciais para esse desenvolvimento. No caso da pandemia, muitas universidades, empresas abriram dados, dividiram dados, publicaram seus dados rapidamente em vez de proteger por patentes e fechar, como tradicionalmente. E isso acelerou muito o desenvolvimento e o conhecimento. Então, quanto demora o desenvolvimento de uma vacina? Como a gente viu, tem vacinas que precisaram muito tempo para serem desenvolvidas. MERS, um outro coronavírus que apareceu em 2014, não tem vacina até hoje, 6 anos. SARS-CoV-1, primeiro coronavírus que deu uma epidemia, não virou exatamente pandemia, não tem vacina para 17 anos. Ebola agora tem, mas precisou uns 15 anos para ter desenvolvida, enquanto da polio precisou quase 60 anos para ter a vacina, a Sabin Vaccine, que está utilizada agora. E o SARS-CoV-2 tinha uma vacina em 250 e poucos dias. Então, por quê? A gente tem uma cadeia de desenvolvimento aonde, como mostrei um pouco antes, a gente tem que selecionar o alvo, qual vai ser a proteína, qual vai ser vírus. Aí depois tem a etapa target to hit, hit to lead, a otimização, estudo preclínico,
desenvolvimento analítico, todo o desenvolvimento da vacina na parte inicial. Aí depois entra no estudo clínico, que seria sequencial, fase 1, fase 2, fase 3, registro. E transferência de tecnologia ou licenciamento depois do registro. E, pelo outro lado, também escalonamento, otimização de processos, validação de processos e até produção comercial só começaria depois da fase 2 e, em grande escala, só depois do registro. Isso faz sentido economicamente, financeiramente, porque não vai produzir uma vacina que ainda não sabe se a fase 3 vai ser efetiva e a vacina vai ser registrada. Aí, nesse caso, existe uma lógica em série. No caso de Covid, tudo isso foi reduzido com muitas etapas acontecendo em paralelo e muitos riscos sendo assumidos. Primeiro, teve o benefício de pesquisa anterior de SARS, de MERS. Então, pesquisadores sabiam mais ou menos qual era o alvo. A spike protein, por exemplo, dos coronavírus, que é característica não só desse, mas dos outros coronavírus que a gente encontrou antes. Tinha um desenvolvimento de vacinas para SARS-CoV-1 e para MERS, que já tinham começado, já estava acontecendo e foram interrompidos ou não chegaram a um produto. Mas esse conhecimento poderia ser utilizado para encurtar as primeiras etapas. E depois, a parte do desenvolvimento clínico, teve muitas etapas acontecendo junto, fase 1, fase 2, ou fase 2, fase 3, e também todo o resto aconteceu em paralelo. Por exemplo, a otimização, o escalonamento, otimização dos processos, validação e até manufatura em grande escala começou a acontecer, assumindo o risco que se a vacina não for registrada, todo mundo ia jogar o material fora, mas que se for registrado, a gente teria uma vacina no próximo dia, efetivamente, ou em muito curto prazo, chegando aos consumidores, às pessoas. E também até a parte de transferência de tecnologia, todas as vacinas foram negociadas, acordos entre empresas, vendas para governos e produção industrial, transferências de tecnologia em várias empresas que iam produzir antes mesmo da vacina ser concluída e registrada. Então, a gente teve um grande número de vacinas, de instituições e de vacinas em desenvolvimento para a Covid-19. Obviamente, alguns já chegaram no mercado, outros ainda estão em várias etapas de desenvolvimento. E são dois pontos críticos aqui. Um é que a gente teve grandes redes de colaboração formadas. Ainda temos casos de desenvolvimento interno isolado, mas também muitas vezes tinha empresas que tinham seu projeto e projetos de colaboração para poder garantir uma resposta. E o outro ponto interessante é que, mesmo agora, isso era a tabela em 2021, mas mesmo hoje, com grande parte da população vacinada com 2 doses e alguns com 3 doses, temos ainda incertezas
como vai ser a pandemia. Se a pandemia vai acabar, se vai virar endêmica, se vamos ter vacinação anual, qual vai ser o caminho dessa pandemia e o que vai acontecer após o fim da pandemia. Então, ainda assim, a gente tem vários desenvolvimentos que estão continuando, inclusive nosso dentro de Birmanguinhos, para garantir as próximas etapas no futuro. E também várias vacinas começaram a ser só para a Covid-19, mas tanto no início quanto agora, que a gente já tem as vacinas de RNA, por exemplo, e vou falar daqui a pouco mais sobre elas, muitas das empresas que já têm vacina de Covid começaram a fazer Covid com influenza, Covid com SARS e MERS e outras combinações de vírus respiratórios, RSV, que é um outro vírus respiratório também. Então, já teve no início uma combinação de aproveitar conhecimentos de SARS e MERS. Nenhum deles chegou no mercado, mas agora que as tecnologias se vingaram por causa da pandemia, que eram tecnologias desenvolvidas, mas sem produto no mercado, agora está usando essas tecnologias para trazer outras vacinas combinadas. Um pouco sobre as principais tecnologias que ficaram. Temos a tecnologia de ácidos nucleicos e principalmente de RNA, onde o RNA encapsulado numa membrana lipídica entrega o RNA dentro da célula da pessoa vacinada, que produz, pelo mecanismo da transcrição de RNA, produz a proteína viral, que depois sai da célula e gera uma resposta imune para a produção de anticorpos e para a produção de resposta imune celular. Temos vacinas inativadas, atenuadas. Nesse caso, a gente teve uma empresa só que tentou, mas ainda não foi para frente. Mas temos vacinas inativadas, como a Coronavac, onde usa o vírus inteiro inativado. Temos o vetor viral, onde usa um outro vírus, na maioria dos casos um adenovírus, que também eles incluem o gene da proteína spike de coronavírus dentro de um vírus, dentro do adenovírus, que infecta a célula. Os peptídeos da proteína são levados pelas células apresentadoras de antígeno para gerar essa mesma resposta. E também tem a parte das vacinas de sabunidade, onde a própria proteína spike está entregue de forma purificada dentro da vacina. E tem várias empresas que trabalharam com todas essas tecnologias. Um ponto-chave nesse desenvolvimento rápido foi o apoio financeiro e contínuo. Por exemplo, a Oxford desenvolveu a vacina da AstraZeneca, mas na plataforma de adenovírus, na plataforma de adenovírus chimpanzé, mas eles começaram o desenvolvimento deles em 2008. Eles não desenvolveram a plataforma junto com a vacina. Em um ano e pouco. Eles já estavam trabalhando por mais de 10 anos
desde 2008 no adenovírus chimpanzé e com coronavírus desde 2012. Então, eles tiveram financiamento e tiveram trabalhando na vacina para coronavírus por 10 anos antes da pandemia. Então, só precisavam efetivamente modificar com as características de SARS-CoV-2 para poder entregar uma vacina. BioNTech é uma coisa parecida. Ela foi fundada em 2008. Seu trabalho era desenvolvimento de terapias para câncer baseadas em RNA, mas foi essa expertise que levou no desenvolvimento da vacina de Covid-19. A Moderna também foi fundada em 2010 e estava trabalhando no desenvolvimento de vacinas de RNA. E organizações como a CEP têm investido em plataformas tecnológicas aonde teve um financiamento contínuo para o desenvolvimento de plataformas. E essas plataformas, mesmo que não tiveram uma vacina no mercado, eram maduras suficientes para poder dar um retorno rápido no caso da pandemia. Até mesmo coloquei nossa experiência em Biomanguinhos. A gente trabalhava com proteínas recombinantes e a gente trabalhava com RNA antes para câncer. Então, é o que levou a nossa escolha de ter uma proteína de sabunidade e uma proteína de RNA em desenvolvimento no momento. E também, por exemplo, a Biomanguinhos conseguiu entregar um teste molecular para SARS-CoV-2, para COVID-19, em 40 dias após a pandemia. Mas isso foi exatamente porque a gente teve a experiência do teste NAT, que é o teste para a plataforma para bancos de sangue, que a gente estava entregando por muitos anos, estava testando todos os bancos de sangue transfusional, e essa experiência é o que permitiu a gente desenvolver um teste em 40 dias. Ninguém começou do zero e fez isso nesse tempo. Em termos de transferência de tecnologia, a gente teve, eu entendo que a Bia vai falar depois de mim sobre a transferência de tecnologia da vacina da AstraZeneca, mas a gente trabalhou com o grupo de prospecção, com o grupo de desenvolvimento para levantar os projetos de desenvolvimento de vacinas em diversas etapas. Isso mesmo, vai falar de depois. Estabelecemos contato com as principais desenvolvedoras do mundo para ver quem estava fazendo, em que eram os resultados, os projetos mais avançados e os projetos mais aderentes às nossas competências institucionais. Porque, de novo, não adiantava escolher uma coisa que a gente não tinha conhecimento prévio, instalações prévias que poderiam acelerar o tempo. Então, a gente teve as negociações com a AstraZeneca para a incorporação de tecnologia da vacina de Oxford, que foi uma encomenda tecnológica e vocês vão ver depois os detalhes desse trabalho, que é o vírus não replicante baseado no adenovírus chimpanzé. E que a gente teve a transferência de tecnologia, garantindo inicialmente 100 milhões de doses, mas depois garantido a produção, a incorporação da tecnologia do IFA para ter uma autossuficiência na produção e uma soberania nacional. E a gente acabou de liberar o primeiro IFA nacional. Então, a gente completou uma transferência de tecnologia que, normalmente, em outros projetos tem durado 10 anos em meses. E, ao mesmo tempo, a gente teve 3 projetos de vacinas internas.
nacionais, seja 100% de Biomanguinhos, ou seja, em parcerias com outras unidades da Fiocruz. Uma vacina de RNA, com base na tecnologia de RNA autorreplicativo, utilizando plasmídio que foi desenvolvido em Biomanguinhos, uma vacina sintética baseada em peptídeos antigênicos que foram selecionados da proteína S e da proteína N para a sua resposta tanto de células B para a produção de anticorpos, quanto de células T para a produção de resposta celular. E esses peptídeos foram acoplados em nanopartículas. Vou mostrar um pouco como isso aparece. E uma vacina de sabunidade. Por quê? A gente teve a experiência, teve a capacidade de produzir proteínas recombinantes e a gente teve a demanda de produzir essas proteínas para incorporação em testes rápidos desde o início da pandemia. Então, essas mesmas proteínas que a gente poderia utilizar para colocar um teste rápido para detectar o vírus, ou detectar os anticorpos, na verdade, no paciente que teve Covid-19, podemos e usamos para formular uma vacina de sabunidade com essas mesmas proteínas e o uso de adjuvantes, no caso. Então, a vacina peptídica aparece um pouco assim, a gente tem uma partícula de ouro com os peptídeos fora, ou um lipossoma com peptídeos aqui em vermelho, e a gente tem uma parceria com uma outra instituição da Fiocruz, o CDTS, que eles tiveram essa proteína que parece um beta-bar, na verdade, é uma proteína bem estruturada, com peptídeos ao longo da sua estrutura, indicados aqui em vermelho, onde a gente poderia incorporar os peptídeos do SARS-CoV-2, da proteína S e da proteína N, no nosso caso. Usamos as duas. Essa é a proteína S, que a gente usou para a proteína de sabunidade, e a nucleoproteína, a proteína do nucleocapsídeo, que é dentro do vírus, mas também é uma proteína que gera muitos anticorpos e também gera uma resposta celular. E o nosso intuito é que, usando as duas, a gente poderia diminuir o efeito dos variantes, porque a maioria dos variantes tem muitas mutações na parte do RBD, do Receptor Binding Domain, que é onde o vírus liga na célula. Mas outra parte da proteína S e a proteína N são mais conservadas. Então, usando essas duas, a gente poderia promover uma resposta imune que não era tão influenciada pela a presença das variantes que a gente está vendo no momento. E, no final, a gente teve a vacina de RNA autorreplicativo, que expressa a proteína S dentro da célula, como eu disse. Nesse caso, essa vacina é um pouco diferente da Moderna e da Pfizer, que é o mRNA, o RNA mensageiro. Esse é um RNA autorreplicativo, quer dizer que faz uma replicação primeiro, então precisa muito menos doses de RNA para a célula. E também tem um efeito adjuvante intrínseco, então é mais imunogênico. E também poderia usar múltiplos antígenos. Tanto a Pfizer quanto a Moderna tem um antígeno só, que é a proteína S,
a gente teve a possibilidade de usar mais de um antígeno. Esse é um desenvolvimento interno e é uma tecnologia também que se chama plug and play, que você pode trocar. Caso o vírus fica com a gente, vira endêmico ou vira como a influenza, que cada ano temos novas variantes ou combinações de novas variantes, a gente pode trocar uma pequena parte da vacina sem precisar de novos estudos clínicos para adaptar para essas variantes. E esse RNA também é entregue dentro de uma lipossoma para ser protegido, porque a RNA é muito suscetível a nucleases, pode ser digerido rapidamente, então precisa ser protegido, e também a lipossoma ajuda para integrar com a membrana celular e entregar o RNA dentro da célula. Outra coisa importante é que no início da pandemia, tanto a Pfizer quanto a Moderna, que foram os dois detentores da vacina de RNA, indicaram que somente eles iam manter o monopólio dessas vacinas. Eles recusaram fazer uma transferência de tecnologia para qualquer outro que não seria uma CMO, uma empresa que produziu efetivamente para eles. Eles, e mais ainda, indicaram que, no ponto de vista deles, o Global South, todo o sul do planeta, não tinha capacidade tecnológica, de infraestrutura ou de conhecimento intelectual de receber essa transferência de tecnologia. Isso, de certa forma, forçou também a OMS, a Organização Mundial de Saúde, de lançar um edital para ver se para estabelecer hubs de vacinas de RNA no Sul, no Global South, para poder garantir independência da América Latina, da África e partes da Ásia na produção de vacinas de RNA. Até porque os termos de venda durante a pandemia podem ser totalmente alterados após a pandemia. O preço e tudo mais. Então, Biomanguinhos foi selecionado pela sua vacina de RNA, pela OMS, de ser o hub na América Latina, para a gente desenvolver nossa vacina, levar até o registro junto à Anvisa, prequalificar com a OMS e poder, nesse caso, transferir para outros países da América Latina sem cobrar licenças, fins de licenciamento, abrir as patentes, para que tanto a gente poder fornecer para a América Latina, mas também para poder estabelecer outras empresas que podem produzir sua própria vacina de RNA, a gente transferindo tecnologia para eles, já que nem a Pfizer nem a Moderna aceitaram fazer isso. Então, tem um hub na África do Sul e tem Biomanguinhos no Brasil e também tem um hub na Argentina, mas que eles não tinham sua vacina própria, então eles vão receber uma transferência de tecnologia. A gente tem várias outras iniciativas, principalmente em estudos clínicos, como Pasta Solidarity, das vacinas e em outras vacinas. E isso fiz durante a pandemia, mas faz normalmente Biomanguinhos e a Fiocruz um centro muito interessante para empresas
do exterior para fazer estudos clínicos no Brasil. Só que muitas vezes essa colaboração não é efetivamente uma colaboração como eles fizeram entre empresas na Europa ou nos Estados Unidos. Era mais para aproveitar nossa estrutura e o caso que no Brasil teve um alto número de casos para conduzir estudos clínicos aqui para outras vacinas, mas sem necessariamente querer passar essa tecnologia. Fechando, eu tomei a liberdade de colocar o que eu acho que são gargalos de desenvolvimento de uma vacina, ou foram gargalos de desenvolvimento de uma vacina de Covid em um país de desenvolvimento. Não necessariamente somente em Brasil. Esses são pontos que eu acho que aplicaram na maioria dos países em desenvolvimento. Primeiro é a mentalidade. Já começamos que muitos dos países em desenvolvimento não acreditavam que poderiam desenvolver uma vacina. Então, ou não começaram a fazer, ou começaram a fazer tarde, porque não tinha essa confiança que poderiam ser competitivos com o resto do mundo, principalmente com o Global North. Temos um grande problema em sistema de compras, fornecimentos em matéria-prima. A maioria das coisas que a gente usa para fazer uma vacina, a nossa matéria-prima vem de fora do país. Então, o que quando eu trabalhei na Inglaterra, eu pedia um dia e em 2, 3 dias úteis, eu teve o material que eu precisava. Agora a gente precisa 2 a 3 meses. Isso atrasa muito o desenvolvimento. Então, enquanto a gente tem a capacidade, os laboratórios, para chegar ao mesmo tempo com qualquer outra empresa, se eles compram o material em 2 dias e eu em 2 meses, isso faz que a gente chegue meses depois. Diminui nossa competitividade significativamente. O outro problema que eu vejo em todos os países em desenvolvimento, os low, medium income countries, é que o financiamento é cíclico, é esporádico. Quando a gente teve a epidemia de Zika, teve muito financiamento para Zika, mas depois o financiamento desapareceu. Agora com Covid, teve muito financiamento para Covid, mas antes da pandemia, a gente não teve financiamento para manter esse trabalho de forma mais constante, para desenvolver as plataformas tecnológicas e poder dar retorno mais rápido. Biomanguinhos tem a vantagem de ser um fornecedor de vacinas, a gente tem um financiamento mais garantido, mas outras instituições, universidades, não têm a mesma capacidade. Instabilidade política, social e econômica. Muitos dos países de desenvolvimento sofrem disso. Até mesmo no Brasil, a gente mudou 4 ministros de saúde, cada um teve uns pontos diferentes. O primeiro, na pandemia, tinha anunciado que o Brasil não ia entrar no desenvolvimento de vacinas, ia somente escolher quem fiz para fazer uma transferência. E pelo que a gente fez a transferência, realmente, e é no mercado, é bem sucedido, mas, subsequentemente, teve financiamento para ter nossa vacina, e a gente viu, por exemplo, que as vacinas de RNA, que no momento são vistas como futuro, nenhuma das empresas está transferindo. Eles vão transferir em 5 anos, em 10 anos, quando
eles têm explorado o mercado o máximo que eles podem, enquanto a gente conseguiu, em menos de um ano e pouco, ter uma vacina que está avançando para estudos clínicos baseado em capacidades nacionais, internas e tal. E o outro problema é um problema regulatório dos NITs, estudos clínicos. Nem as agências regulatórias não tiveram os mesmos critérios para aprovação, então alguns pediram outros dados de outras para ter uma vacina durante a pandemia, facilitou o fato de uso emergencial. Em outros momentos isso não aplica. A gente viu, em termos de estudos clínicos, a vacina de Zika não pode progredir porque não temos mais tantos casos de Zika para fazer um estudo clínico. SARS e MERS foram interrompidos exatamente porque depois de um pico, desapareceram praticamente os casos, então não tinha como fazer estudo clínico de fase 3. Então, não tem vacina, se não vai ter, se não tiver outra pandemia, ou se não tivermos um acordo entre os pesquisadores de estudos clínicos e as agências regulatórias, que outras medidas podem ser utilizadas. E esse é o caso também, no momento, para vacinas de Covid, porque as primeiras que chegaram no mercado tinham o mundo inteiro com ninguém vacinado e milhões de casos de Covid. Hoje em dia, se a nossa vacina chegar a estudo clínico nos próximos 6 meses, no Brasil temos mais de 80% de pessoas vacinadas. Então, ou vai ser aceito que estudos clínicos, no caso, acontecem em pessoas vacinadas e é avaliado seroconversão e imunogenicidade, ou a gente vai ter que procurar, sei lá, países da África que ainda não têm casos vacinados. Existe, por exemplo, sou desafiado o grupo, existe uma proposta de fazer desafios humanos e foi publicada no Reino Unido um estudo, não para licenciamento de vacina, mas para estudar mesmo, de infectar pessoas sadias com SARS-CoV-2 no centro clínico e acompanhar a efetividade de vacinas e um desafio humano. Isso não é aceito na nossa agência regulatória, na Anvisa, e na maioria das outras, na verdade, mas é aceito. Aconteceu no caso de dengue nos Estados Unidos e aconteceu semana passada no caso de SARS-CoV-2 na Inglaterra. Então, sem ter um posicionamento pessoal, é uma pergunta, é aceito? A gente pode usar para vacinas? Não pode? Porque, claro que vacinas que não são para doenças letais como ebola. Ninguém poderia fazer isso quando tem mais de 70% de mortalidade. Mas é ainda uma pergunta no que pode ou não acontece. E em termos de cooperação nacional e internacional, eu acho que o maior desafio é que a maioria dos parceiros internacionais olham para o Brasil ou para países de desenvolvimento como parceiro para fazer estudos clínicos e depois parceiro para transferir sua tecnologia, mas raramente como parceiro para co-desenvolver. E era exatamente isso que o hub da OMS estava tentando um pouco alavancar, criando, de certa forma, com o apoio deles, parcerias, mas parcerias entre países de desenvolvimento.
não parece que o Global North não entrou nesse acordo. Eles foram convidados de transferir tecnologia e tal, e eles recusaram. E em termos de cooperação nacional, isso um pouco liga com a mentalidade, como muitos dos grupos duvida que vai levar a vacina para o mercado, visa a vacina, o desenvolvimento como um momento de garantir financiamento, garantir a continuação do laboratório, não tem a mesma ousadia que, não, eu vou fazer isso, eu vou levar a vacina e vai estar no mercado em tanto tempo, quase com a arrogância que a Europa, os Estados Unidos têm, e às vezes os outros países ficam mais inseguros. Eu roubei isso do relatório do Vaccine Ecosystem, por isso que está em inglês, fechando minha apresentação, meu último slide, também nosso tempo está acabando, que para ter um ecossistema viável de vacina, você precisa ter pesquisa e desenvolvimento, produção, financiamento, logística de distribuição de matéria-prima, um supply chain, e também precisa ter user acceptance, precisa ter pessoas que aceitam esse produto, que querem usar a vacina. A gente não tem tanto problema aqui no Brasil, mas ainda assim grupos de antivacina crescem no mundo inteiro. Isso é um problema. Foi um problema na Europa e nos Estados Unidos, e aqui estava crescendo, está crescendo. E para ter um sistema viável, precisa ter todos esses pilares funcionando e de forma interligada para poder apoiar um ou outro para ter o melhor resultado. Agradeço. Muito obrigada pela sua palestra. Nossa, sim, até foi bastante informativa mesmo. Alguém tem alguma dúvida para tirar com o seu sócio? Lívia, por favor, então. Pode começar. Oi, pessoal. Doutor Sotiris, obrigada pela aula, né? É sempre muito bom a gente ter uma noção do que se passa no nosso país, né? Já que somos um país ainda em desenvolvimento, saber que tanta coisa boa a gente consegue produzir é muito importante, né? E, assim, seria mais para ressaltar, porque você acabou já explicando na sua aula a questão da velocidade do desenvolvimento da vacina, porque a questão dos fake news, né, que sejam, é muito questionada e é muito falada. A vacina foi desenvolvida muito rápido. Mas aí eu gostei daquele slide que você compara, se não me engano, foi o óleo, que começou o desenvolvimento em 1700 e alguma coisa, e está em desenvolvimento até hoje, porque a tecnologia não se compara com o que a gente tem hoje, a velocidade das informações, a própria internet, tudo que a gente tem hoje, que possibilita, né, esse desenvolvimento mais acelerado, comparado com uma vacina antiga, com a própria febre amarela, que também é muito antiga e que ainda está em estudo. Mas eu gostei muito do quadro comparativo, assim, deixou claro, né, como esse desenvolvimento concomitante conseguiu, né, agilizar aí o desenvolvimento, e é bom, né, a gente esclarecer e elucidar dúvidas para evitar, quando chegar alguma fake news na gente, a gente corta ali e fala, espera aí, eu tenho uma aula, eu sei por que isso aconteceu, tem uma razão, e ter esse lado técnico e esse lado é muito importante, né, como cidadãos brasileiros que somos. Obrigada. Obrigado, Lívia. Na verdade, todas essas etapas de segurança, de avaliação, todas aconteceram. Não foram cortadas, só mudou a maneira de fazer, assumindo riscos, principalmente financeiros. E vocês devem lembrar que
governos compraram doses de vacinas que não foram nem registradas ainda, empresas produziram milhões de doses de empresas que não foram registradas ainda. Todo mundo assumiu riscos, porque o importante era ter uma vacina não em 10 anos. Não faz sentido tentar fazer uma vacina para uma pandemia que vai chegar em 8 ou 10 anos no mercado. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser segura. Então, todas as etapas de segurança, de controle, foram lá. Talvez a única que não foi, para não ser injusto, é de eventos muito raros. Eventos adversos muito raros, que é um estudo clínico, mesmo com 10, 20, 30 mil pessoas, não vai mostrar, porque são casos que aparecem 1 em 1 milhão, 1 em 5 milhões. Mas esses realmente é um risco aceitável, porque e os casos que a gente vê, por isso que eu coloquei um pouco da vacina de febre amarela, os casos que a gente está acompanhando ainda, mesmo para uma vacina que começou 70 anos atrás, porque como aparecem casos 1, 2 por ano no mundo, só pode acompanhar a muito longo prazo. Mas todo o resto foi realmente... Pedro, tem a mão levantada também? Oi, você me ouve? Sim, sim. Excelente palestra. Na realidade, minha dúvida é a seguinte: dentro dessa ótica de que a tecnologia de RNA veio aí para revolucionar, né? A gente hoje existem pesquisas aí para vacina de malária e AIDS com base nesse tipo de tecnologia que a gente não tinha antes do advento de Covid. Qual é o espaço, né? Qual foi o salto de tecnologia que a gente teve de vacinas que a gente tem de RNA e as vacinas que a gente tem hoje produzidas no Brasil? E dentro dessa ótica do que você falou, né, de você ter o sul global atrás, né, de certa forma, tecnologicamente, como que, de forma prática, a gente teria dentro da pandemia uma procura, como é que o sul conseguiria chegar para fazer vacinas de RNA, ou então a mesmo fazer vacinas baratas de RNA, porque, salvo engano, eu acho que a própria vacina da Moderna é um preço exorbitante comparado às outras. Então, dentro desse aspecto mesmo de diferença tecnológica e, enfim, de praticidade mesmo, de realidade do sul e do norte global, como que você vê esse gap, essa distância? Obrigado, Pedro. Bom, eu acho que era um pouco... A pandemia ofereceu, mesmo tendo o efeito trágico que teve em termos de perda de vidas, e a gente está preso 2 anos nesse ciclo, realmente deu um salto tecnológico, permitindo plataformas que eram financiadas, estabelecidas, de certa forma, mas não tiveram resultado. No momento que tiveram 2 resultados registrados no mercado, e a gente tem mais 2 em estudos clínicos, isso já virou, quase virou a página. Isso não quer dizer que as outras vacinas vão embora, até porque tem tecnologias garantidas, bem conhecidas, bem estabelecidas, de baixo preço, que são existentes. Eu acho que a vacina de RNA não está pronta de oferecer uma vacina de um preço de $1 ou $2, que a gente tem vacinas no momento nesses valores. São vacinas mais caras, mas, por exemplo, essa vacina de DNA autorreplicativo que a gente está trabalhando usa menos de 1/10 da quantidade de RNA que a vacina da Moderna e da Pfizer usa. Eles usam 100 microgramas, a gente usa 10.
Na verdade, os testes são com 1 e com 10. Se o de 1 já tem o mesmo resultado, isso quer dizer 100 vezes menos. Então, uma melhoria, um melhoramento ainda nessa tecnologia de RNA que permite usar menos material, diminuindo o preço, porque você não tem que produzir. A outra coisa, a vacina da Moderna é produzida de forma sintética toda. Ela usa muito a RNA e está tudo sintético. Isso aumenta o custo dela mais ainda. A nossa e as da próxima geração, vamos dizer, tem uma etapa biotecnológica que acontece com fermentadores de bactéria, que cresce o plasmídio, e depois só tem uma parte de tradução do plasmídio para RNA. E isso também diminui o custo. Então, e o compromisso dessa parceria dos hubs da OMS é exatamente alavancar o Sul para estabelecer, até mesmo quando eles fizeram o edital, eles falaram, olha só, pode ser que se o Covid desaparece ano que vem, essa vacina de Covid não vai funcionar para ninguém. Mas o importante não é isso. O importante é que no Global South temos uns hubs, 3 no momento, talvez vai ter outros, que sabem desenvolver e produzir e transferir para outros. É isso. Então, você pode fazer de HIV, você pode fazer de malária, eu posso fazer meu Zika, que está lá ainda, ou de chikungunya, que existe no país, mas não está atendido, usando a tecnologia de RNA, porque eu aprendi a fazer, eu aprendi a produzir e eu aprendi a transferir para outros sem precisar o input da Pfizer ou da Moderna, que queriam monopolizar esse mercado. A gente está sempre em cima da hora. Vamos ver. Vou pedir para ele responder a pergunta da Patrícia e da Carolina, e depois eu vou fechar para começar a falar com o cliente. Tá? Então, vamos lá, Patrícia, para ser rapidinha. Obrigada, professor. Achei muito interessante e fiquei com algumas curiosidades. É mais para entender mesmo, né? Primeiro, se na tecnologia desse RNA mensageiro, né? Pode ser qualquer exemplo, só para tirar essa dúvida. Sim. Dessa estabilidade da molécula, que eu não entendi muito bem, se ele entra, é degradado, ou se é possível acontecer, por exemplo, de ficar autorreplicando, replicando, e aí ficar um excesso de proteína spike, e isso gerar um pouco de sobrecarga no sistema imunológico. E se é esse o motivo, né, de ter que fazer doses de reforço, é ignorância mesmo, assim, tem que ficar tomando várias doses para ficar mantendo esse nível de proteína spike no organismo, porque ela ali é degradada, esse RNA mensageiro não é estável, e se é isso mesmo, se a nossa vacina e a vacina da Fiocruz, ela meio que bypassa isso, e se no futuro a gente pode ter uma vacina sem precisar de reforço. É só para eu entender mesmo que eu fiquei. Obrigada, foi maravilhoso. Obrigado. Não, o RNA é uma molécula muito, muito suscetível à degradação. Se você injetar RNA em qualquer organismo, não vai durar mais de 10 minutos. Tá? Por isso que até mesmo para a vacina está encapsulado dentro de uma nanopartícula. Para poder entrar na circulação, tem que ser protegida, senão é degradada praticamente imediatamente por umas enzimas chamadas nucleases. No caso de RNA, RNases especificamente, que vai comendo o RNA. Então, a gente entrega na célula com a nanopartícula fusa com a membrana celular e libera o RNA dentro. Aí tem a possibilidade de fazer ciclo de transcrição para produzir a proteína e depois o RNA realmente está degradado, não fica produzindo mais. No caso da outra replicativa, faz uma replicação só. No final da replicação também isso, uma replicação para produzir mais RNA e depois também é degradado, produz a proteína e
completa esse ciclo D. A proteína fica no organismo mais tempo. Também proteínas são degradadas ou podem ser degradadas por proteases, enzimas que atuam em proteínas, ou podem ser secretadas pela urina, enfim, podem ser metabolizadas. Mas elas duram, dependendo do seu tamanho, duram mais tempo, pode ser semanas, que a proteína fica no organismo em circulação, tá? Gerando anticorpos. Agora, a questão da resposta imune não ser duradoura não é questão da proteína ficando no sistema, não. Tanto que, por exemplo, tem vacinas que a vacina de febre amarela, a duração inicialmente era considerada 10 anos, agora é considerada para a vida inteira. Não sei qual é o característico desse vírus. A gente produz altos títulos de anticorpos, tem imunidade celular, mas os anticorpos caem. A imunidade celular permanece, por isso que mesmo que pessoas ficam reinfectadas, não são hospitalizadas. Não tem efeitos graves, porque a imunidade celular segura e os anticorpos mais genéricos, que também são produzidos, seguram independente das variantes, mas os mais específicos dão um pico de produção e depois ficam decaindo. Que eu acho que isso é mais característico desse vírus, não da vacina, não. Pronto. Caroline? Bom te ver de novo, Caroline. Oi, Sotiris, bom te ver. Eu tentei não ser certo. muito tiete da Fiocruz, mas é impossível. Eu fiquei com duas dúvidas. A primeira é com relação à questão que você falou dos gargalos de matéria-prima que teve para a produção da vacina. Eu queria saber de vocês se tem algum tipo de iniciativa interna para produzir alguma matéria-prima específica, alguma coisa que vocês identificaram que poderiam desenvolver internamente. E a outra coisa é mais com se nesse desenvolvimento vocês sentiram a necessidade de adequar alguma coisa para a realidade brasileira, alguma coisa em relação à população brasileira, ou até condições de armazenamento que são mais difíceis aqui no Brasil, se teve algum tipo de adequação nesse sentido. Obrigado. Bom, em termos da matéria-prima, a resposta é não. A gente está tentando fazer em pequenas partes, não para vacinas, mas, por exemplo, para o diagnóstico, a gente começou a tentar produzir internamente alguns dos nossos insumos. Temos um programa de nacionalização de insumos e a gente acabou produzindo proteínas, por exemplo, para os testes rápidos, tanto nossas, quando numa parceria com Minas Gerais, com a Universidade Federal de Minas, onde a gente usou proteínas desenvolvidas nacionalmente para a produção de testes rápidos, mas para vacinas, não, a gente tem uma cadeia inteira de insumos, mas a maioria das empresas que produzem, sei lá, se você quer um plasmídio, você tem que pedir a empresa produzir, eles produzem nos Estados Unidos e mandam para cá. E para instituições públicas, onde você tem a compra não é direta, você tem que ter 3 cotações, você tem que garantir várias coisas. E, às vezes, 2 meses para sair o pedido e mais 2 meses para eles entregar o produto. E isso é um gargalo, mesmo não tendo falta do produto, que no caso da pandemia, tinha momentos que tinha falta, porque todo mundo estava comprando, mas mesmo não tendo falta, a gente não tem indústria brasileira que está cumprindo essa necessidade de matérias-primas de alta tecnologia. Então, isso vem de fora.
Desculpa, a outra pergunta era? Relacionado se nesse desenvolvimento da vacina houve algum tipo de adequação para a população brasileira, ou de armazenamento, algum tipo de condição. Tanto na transferência de tecnologia que a Bia vai falar, a Beatriz já está aqui, quando na nossa a gente contemplou esses aspectos, por exemplo, a escolha de uma vacina que você pode ter uma cadeia de frio mais adequada na necessidade do país, ou se a gente pode ter uma vacina de RNA liofilizada, que é estável em temperatura ambiente, não precisa menos 80 para transferir, são pontos críticos que realmente a gente está contemplando nesse desenvolvimento. Já que a gente não chegou junto com a Pfizer e a Moderna, pelo menos podemos resolver os problemas do país para ter uma vacina mais adequada. E a outra parte era exatamente tentar, usando a tecnologia de autorreplicativa, diminuir o custo para ter uma vacina competitiva, porque realmente essas empresas podem e vão cobrir o que eles querem. E a Moderna falou, durante a pandemia não vou fechar a patente. Mas no momento que declara o fim da pandemia, então a gente precisa ter esse desenvolvimento, e sim, a gente está tentando adequar ao mais que a gente pode para a nossa realidade. Bom, eu queria super agradecer ao Dr. Sócrates, pela palestra, foi realmente muito boa. E Obrigado. vamos, então,